esse ateísmo religioso que me agride, eu digo, caramba, mas eu não estou do lado deles, não é? Os fundamentalistas religiosos cristãos, eu até entendo que me agridam, mas esses, não é? É um negócio maluco, é coisa de doido. Legal, André, para a gente finalizar então, para fechar isso aqui com chave de ouro, eu acho que essa pergunta ela acaba refletindo várias outras que eu fiz aqui para você nesta conversa, que é sobre a confiabilidade histórica do Novo Testamento. Então, tem muitas pessoas levantando questões, se há alguma coisinha histórica ali, a gente lê alguns superchats aqui, como o do Scania, levantando essas questões, e teve outro aí também, esqueci de quem, falando assim que como a gente pode tirar alguma coisa histórica de um livro que está cheio de mitos. Eu queria que você fizesse uma reflexão final em cima disso. Você que é ateu, inclusive, colocou isso aí, né? Parece que você está defendendo aí o Jesus histórico, você deveria, na verdade, questionar até mesmo a existência desse Jesus. Tem gente que traz essa reflexão e tudo. O que você acha disso, Chevitarese? A Bíblia é um livro que tem, então, componentes históricos e vale a pena esmiuçar ali, cavar alguma coisa para achar? O que te motiva nisso no final das contas aí? Porque a agenda religiosa não é. Você é ateu, né? Faz uma reflexão final em cima dessa pergunta longa aí. Então, esqueçam que nós estamos lendo Bíblia como documentos sagrados, entende? Nós estamos lendo documentação literária. A documentação literária pode ser constituída de textos sagrados, de textos não sagrados, pouco importa, porque não é essa a questão de fundo, não é? No caso da Bíblia, que é o nominativo plural grego, o que nós temos? É um nominativo neutro aí, tá Bíblia, né? Você tem aí conjunto de livros, são livros. Esses livros precisam ser divididos em gêneros literários, para que a gente possa entender os objetivos pelo gênero literário do que cada autor queria escrever, do que cada autor queria produzir. Por exemplo, um autor que produz uma carta, de cara ele já está me dizendo o seguinte, quando eu leio um material paulino, uma carta, uma epístola é um documento particular, é a opinião do autor que está ali, não é? Um documento particular de circulação restrita. Se hoje uma carta de Paulo está na Bíblia, isso não invalida o princípio anterior. O gênero epistolário não é uma documentação pública. Eu escrevo uma carta para o Daniel. Ora, essa carta é um documento particular que tem uma autoria reconhecida, o André, que está confidenciando, por exemplo, coisas para o Daniel, porque ele confia no Daniel. Então, é um documento particular de circulação pública. Um escrito chamado Evangelho, não é? A priori tem se debatido muito, e com razão, se é um texto que sistematiza a visão de uma comunidade ou se o Evangelho sistematiza única e exclusivamente a opinião do autor do texto, sem ter qualquer relação com qualquer comunidade. Um autor produzindo um texto sobre alguma coisa que lhe interessava. Ele é suficientemente rico para ter meios e comprar, não é, esses materiais. Então, o gênero literário é que a gente tem que se preocupar, não é? E isso independe se é texto religioso ou não religioso. Mas, no nosso caso, não é? Um evangelho é um texto religioso, mas o autor que escreveu não foi Deus. E o seu autor tinha os pés fincados na terra. Se tem os pés fincados na terra, ali nós temos o tempo e o espaço fixados. Por exemplo, eu pego um autor como o Evangelho de Marcos. Lá no capítulo 5, Jesus vai a Gadara. Gadara fica na Decápolis, fica no deserto da Síria. Ele lá se depara lá com uma situação de um endemoniado que tem dentro de si, não é, uma legião. Esses demônios estão atormentando aquele indivíduo. E, num dado momento, o demônio diz assim, bom, Jesus, deixa a gente sair desse corpo
e entrar naqueles porcos que estão ali. E Jesus, bom, então vamos fazer isso. Eles saem e vão naquela vara de porcos, e os porcos se precipitam ao mar. Ora, só isso, para mim, se o problema fosse só mitológico, eu já tinha resolvido. Não é? O autor do Evangelho de Marcos está dando provas de que ele não sabe nada de geografia. Ele nunca esteve ali, porque no deserto da Síria, a última coisa que se tem, aliás, como em todo o deserto, é mar. Não é? Se no deserto tivesse mar, dificilmente, não é, aquela região seria tão seca. Então, de alguma forma, não é, até erros geográficos esses autores cometem. Então, isso não invalida o texto. Esses autores estão escrevendo em ambientes urbanos. Esses autores estão escrevendo em grego. Esses autores, não é, jamais deveriam se preocupar, porque a literatura antiga grega nunca se interessou em escrever sobre o mundo rural, espaços rurais. E, de repente, em autores localizados em cidades, eu, de repente, me deparo com parábolas de um indivíduo falando assim: o semeador saiu com tantas sementes e jogou na terra, e isso produziu X frutos, não sei o quê. Caramba, é tanto detalhe, não é, do ambiente rural, que aquilo dificilmente pode ser uma invenção do autor citadino. Eu que fiz uma tese, não é, de doutorado sobre o mundo rural antigo grego, eu sei o quão difícil é trabalhar com dados do universo rural. Ninguém queria falar sobre camponês. Então, provavelmente, nós temos uma reminiscência muito importante aí, que pode estar conectada com Jesus. Em suma, eu não quero tomar muito tempo, mas a galera que quiser me seguir, não é, me acompanhar, etc. e tal, desde que venha com respeito, chega. Agora, porra, caramba, né? Esse ateísmo religioso que me agride, eu digo, caramba, mas eu não estou do lado deles, não é? Os fundamentalistas religiosos cristãos, eu até entendo que me agridam, mas esses, não é? É um negócio maluco, é coisa de doido. Então, eu acho que é isso, viu, Daniel Gontijo, meu irmão? É um pouco. Legal, eu posso André. falar desses dois livrinhos aqui? Fala aí, eu vou colocar os links deles aqui depois da live, olha tá? Mas só, fala aí, faça seu jabá. o primeiro livrinho é esse aqui. Saiu tem uns 50 dias. Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Ele é resultado de um conjunto de lives que eu fui fazendo com os meus seguidores e, ao término disso tudo, eu sistematizei e produzi um texto de divulgação científica, o que não quer dizer que não seja acadêmico, de divulgação científica, muito com todas as informações de primeira que circulam, que tem sobre o que a história tem a dizer sobre Jesus de Nazaré. Né? O segundo livrinho, também maneiríssimo, que eu escrevi com meu camarada Daniel Brasil Juste, chama-se Jesus o Mago, um olhar ainda negligenciado sobre Jesus de Nazaré. Então, é outro texto muito legal. Esse, então, é tipo conversa de botequim. Foram 4 lives que nós transformamos num diálogo, não é? Super gostoso de ser lido, acho que se lê, não é? Em 1 hora, 2 horas, 120 páginas, muito gostoso. Você está recebendo, então, aí no máximo até amanhã, porque eu esperava que você já tivesse recebido. Esses 2 livros, não é compromisso que pessoas como eu, como Daniel, temos de matar a cobra e mostrar o pau, não é isso que diz o ditado aí? Essa Quer dizer, compromisso a expressão. de poder levar ou fazer uma divulgação científica com o compromisso de transformar, qualificar o público das redes sociais, não é? Dizer para eles que rede social não se faz pesquisa, mas se apresentam resultados de divulgação científica de pesquisas que são feitas, não é, nas esferas próprias disso, que é a universidade, que é a academia,
que são nos congressos. É ali que a gente faz pesquisa, apresenta os resultados. E para o nosso público, esses 2 livrinhos muito legais aí. Tá bom? E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!